desconhecido dos outros, mas está na Bíblia, né? É de Deus. Então, aleluia, segundo o que Deus colocar no nosso coração, como eu já disse, ele, um jovem, estaremos trazendo a palavra de Deus. Se assim aconteceu, porque assim tinha que ser, né? Amém. E louvado seja o nome do Senhor por tudo. O texto que nós lemos aqui, meu irmão, fala, né, aos Efésios aqui, diz que, a partir do versículo 17, né, que nós lemos, 4:17, o que encabeça aqui é que a unidade da fé, aliás, no 17 diz que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E gentio quem eram? Éramos nós, agora é aqueles que ainda não receberam a Cristo, porque nós nos tornamos judeus, né? Aleluia, através de Jesus Cristo, teu amado Filho. Então, fomos enxertados na oliveira e nós somos também o Israel de Deus, podemos dizer assim hoje, por causa do Senhor Jesus. E, como foi dito aqui, que a santidade ela é oposta aos costumes dos gentios. Esta cidade de Éfeso era uma cidade onde ali a idolatria, pelo menos naquele momento, tomava conta da situação, e o Senhor, Ele quer que tudo seja santo conforme a palavra que encabeça. E para isso Ele tem os teus que Ele envia, e quando Deus te enviar, meu querido, não tenha medo de nenhuma situação, porque Deus não envia ninguém para passar vergonha, a não ser que aquela pessoa não obedeça, como é o caso de Jonas, né? Que não obedeceu a palavra do Senhor, mas quando ele obedeceu, tudo deu certo. Ele viu a conversão ali dos ninivitas e ele até se espantou com coisas que ele viu ali, porque o Senhor, quando nós obedecemos, Ele é conosco, então nós vemos as suas maravilhas serem operadas. Aleluia. E não só os simples daquela cidade, mas os nobres, e até o monarca daquela cidade se converteu ao Senhor, e não só uma conversão simples, mas que ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e fez com que até os animais se jejuassem para que Deus perdoasse os seus pecados. E quando nós chegamos a esse entendimento que estamos errados, que estamos em uma situação que incomoda o Espírito Santo, aí Ele faz a obra, meu irmão, e nos dá a vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, com certeza Deus amava aquela cidade e amava muito, até porque ali existia uma deusa chamada Diana, que fazia com que aquele povo absorvesse todo tipo de idolatria e trazia por meio deles, né, todo tipo de afastamento do verdadeiro Deus. Mas quando Deus Ele quer fazer uma obra em um lugar, não tem potestade, não tem principado, não tem nada, porque Ele é aquele que envia, aleluia, o seu socorro, aleluia. E aquilo que não era para ser, aquilo que não, as pessoas não esperavam que acontecesse, passa a acontecer, porque o nosso Deus, Ele faz milagres e opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Então,
Deus amava aquela cidade, como também nos ama aqui nesse bairro de Correia, como ama Petrópolis, né? E trabalha aqui, e nós devemos profetizar, meu irmão, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre o nosso estado. Quem pode mudar a situação não são autoridades, porque eles são limitados, mas a igreja, ela pode mudar a situação quando ela clama ao Todo-Poderoso, e Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo. Está escrito, né, lá em Lucas 10:19, aleluia, essa palavra de autoridade que Deus deu àqueles 70 que saíram a pregar a sua palavra, porque foram enviados por Ele. Quando nós somos enviados, com certeza o poder de Deus é conosco. Amém. Amém? Mas vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os versículos 10 e 11, que não tem como, né, Fernando? Joga na tela, não tem? Então tá. Aí é melhor que a gente lê sempre juntos, né? Amém? Né? Nessa aqui já está, meu irmão. Quem está de frente para cá, vai dar para ler. Vamos ver aqui? Então, juntos aqui? E durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Aleluia! E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, meu irmão, 2 anos o apóstolo passou ali pregando a palavra do Senhor, e toda a obra indiana foi desfeita, e o poder de Deus foi manifestado ali naquele lugar, o poder de Deus. E nós temos a certeza que a partir daquele momento Deus não deixou mais que aquele mal continuasse sobre aquela cidade, de forma que ela tomou um novo rumo. E a igreja de Éfeso, ela aparece lá no livro do Apocalipse, né? No capítulo 1, aliás, ou seja, Apocalipse 2, 1 ao 4, ela é uma daquelas 7 igrejas da Ásia que prosperou para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, através do anjo que estava ali naquela igreja, o pastor daquela igreja. Vamos ler Apocalipse 2, do 1 ao 4? Amém, irmão? Já está lá na tela. Vamos ler juntos? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem seus apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes em paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia, meu irmão. Amém, Jesus. Diz que tudo termina no amor, né? E 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Mas diz que o amor é o maior de todos. Então, se você tiver fé que transporte este monte daqui para lá, mas não tiver amor no seu coração, diz que é uma lata vazia, porque é como metal que tine, né? Então, meu irmão, vamos pedir a Deus que o ágape dele venha sobre nós, o seu amor,
o amor de Deus esteja em nossos corações sempre, para que nós possamos amar, mas amar mesmo, de todo o nosso coração, não importa a situação de ninguém, ama aquele que você vê pela frente. Amém, Jesus. Seja ele quem for, até o teu inimigo, até aquele que fala mal de você, ama ele se mesmo, dá um jeito aí, meu irmão, pede a Deus para ele superar. Eu sei que é difícil, mas né, a Bíblia diz que é para fazer, então nós temos que esforçar para fazer, porque amando do Senhor, e aquele que é amando do Senhor, nós devemos esforçar para fazer, para obedecer a palavra de Deus. Amém. Diz Aleluia. meu irmão aqui que ele passou 2 anos ali naquela cidade, pregando o Evangelho, levando a mensagem do Senhor. Eu nem imagino, né, as oposições que tiveram ele ali naquela cidade, mas nós não devemos dizer aqui que ele desanimou em nenhuma situação, mas que ele enfrentou todo tipo de perseguição para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. E quando nós levantamos para fazer a obra do Senhor, muitas coisas contrárias com certeza vão vir sobre as nossas vidas, mas, meu amado irmão, faça a vontade de Deus e nunca a sua própria vontade, nem a vontade da carne, porque, aleluia, a vontade de Deus, ela é suprema, né? Ela é aquela que deve ser obedecida em todo o tempo da nossa vida, e nós devemos saber disso, porque nós vamos encontrar situações quando estivermos fazendo a obra de Deus. Pode levantar de qualquer lugar, mas não tem problema. Você sabe que ele, o adversário, está se levantando para que você não pregue, para que você não leve a mensagem. Mas do seu jeito, da sua forma, na sua simplicidade, não deixe de levar o nome de Jesus. Deus, aleluia, que estão à sua volta. Amém, Jesus, senão, aleluia. Né, naquele dia, com certeza, Deus vai cobrar de nós, porque não falamos quem nós éramos, né? E se Deus me colocou em um lugar, não foi com uma lâmpada apagada, não foi para estar ali por estar, mas foi para se tornar conhecido no seu nome. Não importa a classe de pessoa, não importa se ele é doutor ou se ele é analfabeto, não importa. Ali você tem que falar daquilo que você conhece. Aleluia. Lá onde eu trabalho, meu irmão, Deus, aleluia. o senhor lá é médico, ele é cardiologista, mas ele conhece muito das doenças do coração. Agora, do sentimento do coração, eu já percebi que ele conhece muito pouco, ou até nada, sabe? Porque, aleluia, tem coisa que ele rejeita, que está bem claro, mas por desconhecer, meu irmão, cada um na sua área. Se Deus te deu o privilégio de você explorar aí na palavra de Deus, não foi para você guardar para você só, foi para você dizer quem quer que seja, até mesmo o presidente da República, né? Se você tiver a oportunidade de falar, pode falar com ele, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia em nenhuma situação. E nós vemos que este Paulo aqui, ao qual Jesus teve um encontro com ele não tinha medo, mas ele tinha ousadia do Senhor de falar, e ele não tinha mais medo da morte, não tinha mais medo da prisão, não tinha mais medo de nada, porque ele sabia que o Senhor Jesus reinava no seu coração, e ele não vivia mais para ele, segundo ele mesmo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando isso acontece, meu irmão, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor que está na nossa vida. Aleluia. Aleluia. A cidade de Éfeso, ela viveu toda essa turbação, e nosso Deus queria mudar essa situação, trazendo
santidade, aleluia, aquela cidade. E com certeza o esforço foi grande, mas a situação foi mudada, porque, aleluia, o primeiro amor com certeza voltou, porque Deus avisou tanto a Paulo na sua época, como depois lá ao pastor daquela igreja, o que eles precisavam fazer para melhorar. E nós devemos buscar em Deus situações em que nós possamos melhorar. Cada um de nós aqui queremos melhorar a nossa vida, tanto no plano material, no plano espiritual. E o plano espiritual vem sempre primeiro nas nossas vidas, e nós devemos então estar bem inteirados disso, porque o Senhor, Ele é este que vai nos dar os meios para que aconteça tal coisa, mas é preciso que nós tenhamos a santidade, porque diz que sem ela ninguém verá a Deus, não é verdade? E nós queremos ver Deus bem pertinho de nós, não é verdade? Vamos nos esforçar um pouquinho aí, né? Se abster daquilo que faz mal a gente. De vez em quando, às vezes, a gente é pego de surpresa aí, mas Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Não é como nós que julga as pessoas, né? Mas não, Ele é misericordioso, meu irmão. E todas as vezes que você dobrar diante dele com o coração inteiro, Ele vai atender a sua petição, os seus olhos, e vai te abençoar com certeza. Então, fique tranquilo sobre tudo, porque você não vai dar contas da sua vida a homem nenhum, mas a Deus nós temos que dar conta. Então é a Ele que nós confessamos nossos pecados, a Ele nós confessamos as nossas culpas, e assim nós vamos, né, de passo a passo, de degrau em degrau, obtendo a nossa vitória cada dia. Mas para tal coisa, como diz aqui no versículo que nós lemos, né, no versículo 17, não andeis mais no costume do gentio. Isso quer dizer o quê? Mudança de vida, né, meu irmão? E quando nós mudamos a nossa vida, aleluia, para perto de Deus, nós vemos seus milagres acontecer. Vamos ler o Salmo 55 e o versículo 19. Salmo 55 e o versículo 19. Está naquela lá, versículo 19. Deus ouvirá e os afligirá aqueles que presidem desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto por isso não temem a Deus. Mas depois que aquela pessoa muda, aí ele passa a ouvir a Deus, como foi no vida que nós falamos há pouco. Antes, lá diz que eles eram tão altos, né, meu irmão, que eram crânios, né, daqueles que ele vencia, os que ele colocava como escudo lá nas paredes. Mas depois que eles temeram a Deus, eles fizeram a vontade do Senhor, e aquela vontade saiu dos seus corações. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Então, a cidade viveu essa turbação, como diz aqui, mas o Evangelho chegou lá, a situação foi mudada. Glória seja dada no nome do Senhor. E nós hoje, meu irmão, não andamos mais no nosso costume, no costume da nossa carne, no costume do mundo aí, porque o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida. Não é porque nós éramos bonzinhos, não é porque nós merecíamos ser melhor. Não, a gente não é melhor do que ninguém, sabe? Tudo que acontece lá poderia ter acontecido com a gente aqui, se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Mas
que nós lemos aqui, que libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso quer dizer aqui que enquanto houver um coração duro, não haverá mudança. Mas para o nosso Deus, para isso, aliás, foi preciso esforço. E esse esforço, meu irmão, foi feito por homens que Deus chamou, como o apóstolo Paulo, que nós vemos aqui, e sem temor nenhum, entrou ali naquela cidade e pregou o Evangelho com ousadia, e os resultados vieram, agora não calculando o sofrimento, né, que ele fez ali. Mas, se nós esforçarmos, com certeza, nós vamos ver o proveito daquele esforço que nós fizemos. E para Deus nós temos que ser esforçados. Tanto é que quando Josué foi entrar na terra, não era moleza, não é chegar ali e com certeza desfrutando das coisas, não é assim. Sempre tem que ter um trabalho árduo para que no final daquele trabalho nós vamos ver que valeu a pena aquele esforço que você fez, aquele esforço que você teve, mas no fim você vai sair coroado, porque você vai ver a mão de Deus. Por isso a palavra de Deus foi essa para ele: esforça e tem bom ânimo, Deus será contigo. Então, meu irmão, sem essas duas coisas, nós podemos dizer que não chegamos a lugar algum. Esse negócio de encontrar coisa pronta é até perigoso, sabia? Porque nós sabemos que o homem não dá nada de graça para ninguém, né? Não é verdade? Sempre pode até desconfiar, como diz aí, se tu vê muita facilidade, pode desconfiar, porque há alguma coisa de errado naquilo. Portanto, o que Deus nos dá é algo difícil. E o pastor Eliezer sempre diz que as coisas de Deus, elas não são dadas, elas são conquistadas. E para você conquistar algo, você tem que lutar, não é? Então, nós vamos sempre ter que conquistar aquilo que nós queremos para as nossas vidas. E muitas das vezes não é fácil, né, meu irmão? Às vezes tem que derramar até sangue, mas não tem problema com as coisas que acontecem. O importante é nós sabermos que o Senhor é conosco. Agora, quando nós nos esforçamos, podemos saber que aquele esforço não vai ser em vão, porque o Senhor, Ele nos dará graça. Amém. E assim nós vamos ter a vitória. Vamos ver os versículos que conta no livro de Gênesis, capítulo 32, Gênesis, portanto, 32, versículo 26 ao 28. Gênesis, capítulo 32, 26 ao 28. Como é que diz lá? E disse: deixe-me, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Até aí mesmo, né? Mudou, terminou. Então, meus irmãos, para haver mudança nas nossas vidas, é preciso pelejar. Diz que ele desceu ali até mancando, né? E aquele manquejo foi a marca que Deus deixou no seu corpo, mas porém, a partir daquele dia, ele foi um homem diferente entre a sua parentela, entre aquele lugar, porque Deus fez uma grande obra na sua vida e ele viu o milagre do Senhor acontecer. E assim
é conosco quando nós, aleluia, nos esforçamos, e Ele se esforçou de todas as formas para Ele poder prevalecer. Para você prevalecer, meu querido, você tem que lutar. E a luta é com as armas que Deus te deu, não é com a força do teu braço, porque o braço do homem é muito limitado, mas aquela força que vem de Deus, ela faz com que todos os males caiam por terra. E nós lembramos aqui de Sansão, né? Que enquanto Deus era com ele, ninguém parou diante dele. Todas as batalhas ele vencia e voltava ali ileso, voltava ali com a vitória, alegrava o seu povo. Mas um dia que ele deixou ser levado e contou o segredo de Deus na vida dele, ele voltou ali mutilado, e aquela força que ele tinha, meu querido irmão, não mais se sucedeu, pelo menos enquanto ele não pediu perdão, né, a Deus, e pediu que o Senhor desse para ele, pelo menos mais uma vez, a força, e tudo que nós pedimos a Deus crendo, Ele não nos dá. E assim aconteceu, e o nome do Senhor foi glorificado ali, porque houve uma conversão sincera no seu coração, mas não precisava ser daquela forma. Com certeza Deus tinha algo, né, para fazer bem diferente, se ele obedecesse a sua palavra e fosse até o fim, cumprindo da forma que Deus detalhou para ele para fazer. Não precisava desse sacrifício todo, seus olhos vazados, porque o inimigo da nossa alma quer nos ver cegos de todas as formas, irmão, fisicamente, espiritualmente. Mas se nós estivermos na obediência à sua palavra, com certeza isso não vai acontecer, porque Ele é conosco. Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor. No versículo 19 aqui que nós lemos, diz que aquele povo, eles perderam a santidade, né? E diz: falam como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como aprendeste os vossos dedos para servirem a imundícia e a maldade, e para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem a justiça e a santificação. Meus amados, e aí nós podemos ver que quando nós mudamos a nossa direção, o Senhor também muda conosco, aleluia, a sua maneira de tratar, né? Porque toda vez que o homem reconhece as suas misérias, seus pecados, e vai a Ele, aleluia, Deus lhe dá a vitória e não leva em conta aquilo que ele praticou, porque Ele é Deus perdoador, que não lembra mais das nossas injustiças e dos nossos erros, porque Ele é Deus que guarda nossas vidas sempre. Glória seja dada ao Santo nome. Amém. Bem, vamos ler, irmão, no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 27 ao 29. Amém? 27 ao 29. Está lá na tela. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Crestes?
Bem-aventurados que não viram e creram. Glória a Deus. Amém. E esses que não viram e creram, meu irmão, somos nós hoje. Nós não vimos Jesus. Aleluia. Amém. Todos aqueles milagres, mas nós cremos que Ele ainda faz milagre hoje. Aleluia. Aleluia. E se não está fazendo, meu irmão, é por causa da nossa incredulidade. Sabe? Mas, aleluia, o dia que a gente deixar de ser incrédulo, nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele é bom, meu irmão, e eterna é a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Glória a Deus. O versículo 20, meu irmão, 20, diz que é para nós deixarmos o nosso passado. E geralmente o passado ele implica em muitas coisas, né? E Deus não é muito de olhar o nosso passado, não, irmão. Porque passado é passado mesmo, não vai voltar, nunca mais, passou. E Deus se preocupa muito com o meu presente e o meu futuro. Sabe, meu passado é passado, e não fica agarrado ao seu passado, seja lá o que for, a não ser que seja uma coisa que edifica bastante, né? Aí sim, mas geralmente o compromisso maior de Deus é com o nosso presente e com o nosso futuro, porque o importante é como nós vamos chegar. Não é, se nós ficarmos presos ao nosso passado, seja ele qual for, de alguma forma vai nos atrapalhar em algo. Mas então, irmão, viva o seu presente com Deus e o seu futuro, Deus proverá muito melhor. Amém, Jesus, aleluia. Para a sua glória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 20 nós lemos aqui, diz assim: porque quando eres servo do pecado, estavas livre da justiça, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nada é perdido, irmão, daquilo que nós fazemos para Deus, porque tudo de bom que nós fazemos agrada ao Senhor. Pode ser até no plano material, porque nós lembramos aqui de Cordel, ele fazia a sua esmola, e aquilo serviu como um trampolim, não é pelas obras que nós somos salvos, mas aquilo ali, ele tinha um coração afetuoso, né? Ele era aquela pessoa que tinha um sentimento no seu coração de poder ajudar o seu próximo, mesmo sendo materialmente, mas aquilo levou, Deus olhou para o seu coração, pela bondade do seu coração, e ali usou a vida dele como instrumento de bênção. E a nossa vida aqui na terra é para ser usada como instrumento de bênção para todos que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, né? Os nossos companheiros de trabalho, na igreja, né? Nós temos que ser um fator de bênção na vida de cada um daqueles que estão ao nosso lado, porque foi para isso que Deus nos chamou, para fazer a diferença. O mundo é tudo igual aí, não tem diferença um do outro, mas graças a Deus que em nós há uma diferença. Deus, aleluia, Jesus. Precisa haver, eu sei que isso custa, meu irmão, mas esforça, porque Deus com certeza vai te ajudar na sua jornada, como também na sua caminhada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. E estes versículos que nós lemos aqui, meu irmão, na carta de Paulo aos Efésios, ele muito nos chama a atenção, porque
ele diz que nós que procuramos a santidade, Deus cada vez nos separa mais deste mundo. E diz o versículo 20: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, o que eu vejo aqui, meu amado irmão, é que tudo foi modificado, tudo foi mudado nas nossas vidas quando nós fomos ensinados. E nós temos tido esse privilégio aqui de aprender aqui às terça-feiras com o nosso pastor, aprender na escola dominical, ali com os irmãos que ministram nas nossas vidas as boas coisas que a palavra do Senhor nos ensina. E quando nós damos nosso ouvido a entender a palavra do Senhor, com certeza ela vai nos moldando para algo melhor acontecer nas nossas vidas. E eu louvo a Deus porque na vida de cada um aqui nós vemos o trabalhar do Senhor, nós vemos aqui as bênçãos do Senhor, e com certeza Ele quer fazer muito mais na minha e na sua vida, se nós dermos lugar ao teu Santo Espírito. Glória seja dada ao teu Santo Nome. E para encerrar aqui, meu irmão, vamos ler o último versículo que diz: antes sede uns para com os outros, benignos, olha, meu irmão, misericordiosos. Então, essas duas palavras, ela deve ficar em nossos corações, porque até nas nossas orações, como é para nós dizemos misericórdia, Senhor, quando a coisa é contra a gente. Mas às vezes, quando é contra os outros, nós dizemos: faz justiça, Senhor, faz justiça. E não podemos ser misericórdia para todos nós. Sempre que você orar, você deve pedir a Deus que Ele tenha misericórdia daquele ou daquela, entendeu? Porque, aleluia, nós somos um pouco egoístas nessa parte, sabe? Mas diz aqui a palavra do Senhor, nesse último versículo que nós lemos: sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Então, o nosso pecado pode ser maior do que aquele que nós vemos nos outros, mas na gente a gente não vê, mas vê nos outros. E se você vê, aleluia, você pede a Deus para que Deus o abençoe, para que Deus o guarde, para que Deus o traga, para que Deus renove as suas forças, como o pastor Geraldo sempre fala aqui, não fica olhando para isso ou para aquilo, vai orar que tu faz o melhor. O melhor que você faz é orar. E é assim mesmo, meu irmão, porque nós devemos ser parceiro na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora que a pessoa necessita, na hora que a pessoa precisa. Quando está tudo bem, mas se a pessoa precisa, como diz aí no provérbio popular, nós devemos chegar juntos, porque somos membros uns dos outros e precisamos estar presentes nessa hora de dificuldade que todos nós passamos nas nossas vidas, seja num setor, seja no outro, e nós devemos estar sempre com o nosso ombro amigo ali, sem crítica, sem nenhum tipo de julgamento, porque nós não somos Deus. Quem é Deus é que julga todas as nossas causas. Então, meu querido, se você não puder ajudar em uma situação, coloque, feche na tua boca
e fique calado, porque senão você pode ser pego na curva também, entendeu? E levar, e ter também uma correção que talvez você nem esperava, porque a Bíblia, no segundo aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é para nós sermos benignos e misericordiosos. Então, passa a ter misericórdia do seu irmão, passa a ter misericórdia de quem você vê em uma situação, porque é assim que Deus quer para as nossas vidas e deseja para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, irmão. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e melhor em nossas vidas. E talvez ficou faltando alguma coisa, e com certeza ficou mesmo, mas que o Espírito Santo venha completar tudo isso que faltou na sua vida e no seu coração e na minha vida também. Eu vim esperando ouvir uma palavra, e esse menino é usado por Deus, está no ar por ele está estudando lá no Rio Grande do Sul, e o pastor do centro teve lá, né, pastor? E o pessoal lá, o senhor falou que eles estão meio frios, né? Eu já ouvi dizer aí, meu irmão, que eles falam muito da Bahia sobre feitiçaria, mas lá no Rio Grande do Sul é igual. Então, a gente deve orar por ele ali, porque é um jovem, sabe, meu irmão? O diabo não perde tempo quando ninguém quer ver, e ele sempre vem aqui, ele fala das dificuldades de lá, mas se você cobrir a vida daquele jovem com oração, com certeza ele vai deixar um rastro ali de testemunho para aqueles alunos que fazem faculdade ali junto com ele, e eles vão pensar um dia na vida do Daniel e vão se converter ao Senhor, porque diz que é o exemplo que arrasta. Então, que Deus esteja usando ele ali para a sua glória, e nós aqui devemos cobrir de oração, porque a nossa intercessão vai ter um valor tremendo. E lá no seu trabalho, se você quer ver as coisas mudarem, se você quer ver as coisas diferentes, você seja diferente. E a mudança nós não podemos esperar dos outros. Se você quer que uma pessoa muda, você tem que mudar você primeiro, e aí passar aquilo que você está fazendo naquele momento, fazer aquela pessoa entender. Mas se for trocar palavra por palavra, nunca você vai conseguir convencer aquela pessoa, até porque quem convence somos nós, é o Espírito Santo, entendeu? E aí então, se você mudar de atitude, você vai ter agora, se for dente por dente, olho por olho, aquela pessoa com certeza vai se afastar cada vez mais da presença do Senhor. Mas seja diferente, e aí com certeza você vai levar Deus para a vida de muitas pessoas que estão Amém. Deus nos abençoe nessa noite, irmão, e nós vamos, peço a Deus que fique de pé, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos guarde, aleluia. Vou pedir ao irmão Gilberto para vir aqui fazer a última oração, e vou pedir o presbítero de si para nos dar a bênção apostólica. Pode ser, meu irmão? Vem cá, Gilberto, ora por nós todos, para nós chegar em casa em paz, aleluia. Deus, agora, aleluia, Jesus, obrigado. Cada braço não tem um problema não, porque quando ele vem para cá, está um pouco já tumultuado ali, mas agora não tem mais problema. Oh Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Uma vez mais, Senhor, pela oportunidade de escuta, que é a tua palavra. Continua falando nos nossos corações e dando vitória a cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo
seja com todos vós. E todos digam: amém. A vitória é nossa, pelo sangue operando Deus, quem impedirá? Amém. Deus abençoe a sua amada igreja.